encerrando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós estamos encerrando. Hoje eu não tive condição de colocar no telão, irmãos. Os irmãos me perdoem, não deu tempo de colocar no telão. Eu já havia preparado o sermão, mas não tinha colocado no telão ainda. Então, eu vou só aqui citando, os irmãos vão acompanhando e vai dar tudo certo, tá bom? Capítulo 16, verso 13 diz assim, Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Versículo 14, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, após ele ter tratado sobre diversos assuntos, desde o primeiro capítulo até o capítulo 15, e durante toda esta carta que Paulo escreve aos Coríntios, o apóstolo ele trata, ensina, exorta, edifica. Então Deus usou o apóstolo Paulo de forma extraordinária para falar aos irmãos em Corinto. E eles foram certamente muito abençoados, muito edificados. O Espírito Santo de Deus trabalhou no coração deles. Ensinamentos esses, meus queridos, que nós compartilhamos ao longo desses meses aqui, na verdade, desde o mês de janeiro. Nós estamos compartilhando a carta de Paulo aos Coríntios. E foram ensinamentos que serviram para a igreja em Corinto. Os séculos se passaram e serviu para nós, aqui no século 21, no ano de 2025, para a igreja aqui no Alto da Ressurreição ser abençoada e edificada. Então Deus, ele nos abençoou, nos edificou, nos exortou, através da sua bendita palavra. E aqui nós estamos, meus amados, nas últimas frases do apóstolo Paulo. Quando ele escreve a primeira carta à igreja em Corinto, o versículo 24, ele diz assim, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus, amém. Então aqui observe que ele traz as suas últimas frases, os seus últimos ensinamentos. É bem verdade que todos sabem aqui que Paulo também escreve a segunda carta, não foi somente a primeira que ele escreveu, mas é que ele está trazendo as últimas pontuações da primeira carta. Eu fico imaginando, meus amados, a didática que Deus entregou para o apóstolo Paulo, porque ele recebe informações e baseado nas informações que ele recebe, ele vai escrever. Então ele vai pontuando situação após situação, problema após problema, questões após questões. E ele vai pontuando e trazendo ensinamentos para a vida. Tanto que para nós hoje estão aqui os ensinamentos que Deus deixou. Deixou canonizado esta carta, porque não era apenas para a igreja em Corinto, mas para toda a igreja universal, para todos nós até os dias de hoje. E aqui, meus irmãos, eu quero pontuar apenas os ensinamentos que Paulo trouxe no versículo 13 e o versículo 14. O capítulo tem 24 versículos, mas eu quero pontuar aqui o que Paulo ensinou no versículo 13 e o versículo 14, e entendo eu que traz aqui ensinamentos gigantescos para a nossa vida espiritual. Então nós temos aqui ensinamentos de Deus, usando o apóstolo Paulo para a igreja em Corinto, que também serviu para cada um de nós. Então vamos lá, primeiro ensinamento, primeira instrução, está aí no versículo 13, você pode acompanhar no telão aí. Primeiro ensinamento, Paulo está dizendo assim, vigiai, glória. Vigiem. Então perceba, meus amados, que vigiar não é um direcionamento somente para os dias de hoje. A vigilância sempre foi importante na vida do cristão. A vigilância, a prática da vigilância faz o crente ficar alerta. Porque nós sabemos que o inimigo, ele não é satisfeito com nenhum de nós quando nós estamos na presença de Deus. A vontade do inimigo da tua alma é de destruir totalmente você. Essa é a vontade do inimigo. É de dilacerar a nossa vida, destruir a nossa vida espiritual. É essa a vontade do inimigo da nossa alma. Mas a Bíblia Sagrada nos fala sobre a vigilância. Porque quando eu estou vigiando, eu estou em alerta espiritual. Então é isso que Paulo falou para os irmãos em Corinto. E Deus está me usando para falar para a igreja aqui hoje à noite, sobre estarmos alertas espirituais. Irmãos,
quando alguém está em alerta, quando o soldado está em alerta, ele está sempre atento para as coisas que podem acontecer. Não é que estão acontecendo, é que podem acontecer. É por isso que o soldado ele não é pego desprevenido. Por quê, pastor? Porque ele está em alerta. Ele está em vigilância. E Deus falou com a igreja em Corinto e está falando conosco nesta noite aqui, dizendo assim, ó, meu filho, não seja pego desprevenido. Portanto, fiquemos alerta. Fique alerta para você não ser pego desprevenido. Fique alerta para o inimigo não preparar uma arapuca. Eu sei que todo mundo aqui sabe o que é arapuca. Uma armadilha. Fique alerta para o inimigo não preparar uma armadilha e você cair nela. Porque o soldado que está alerta, ele não vai ficar caindo em todo tipo de arapuca, em todo tipo de armadilha. Por quê, pastor? Porque ele está alerta. Ele está vigiando. Pastor, então para que eu devo vigiar? Mateus capítulo 26, versículo de número 41, está escrito assim, ó, vigiai e orai. E quem falou isso foi o próprio Jesus. E Mateus escreveu, ele disse, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. Oh glória! Então um cristão, quando ele está vigiando e orando, é para quê, pastor? Está na Bíblia, para que você não entre em tentação. Porque o inimigo, ele vai sempre nos tentar. E ser tentado, meus amados, não é pecado. Ser tentado não é você estar distante de Deus. Porque o inimigo, a vontade dele, como eu vos falei já anteriormente, é de nos destruir totalmente. E ser tentado não é pecado. O problema está quando eu cedo à tentação. E a Bíblia fala, vigia, ora, para que você não entre em tentação. Logo, o crente que está vigiando, que está orando, não é que não tenham tentações, tem tentações. Porém, oh glória, Deus lhe cobre, Deus lhe protege, Deus lhe ajuda, porque ele está em estado de alerta espiritual. O crente que está em estado de alerta espiritual, irmãos, ele é diferente, porque ele consegue perceber facilmente quando a tentação está se aproximando, ele já entende logo, opa, o inimigo está querendo me dar uma rasteira, o inimigo está querendo me tirar da presença do Pai, e ele vai e corre para os pés de Jesus, clama o sangue de Jesus, pede a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e Deus lhe fortalece, ó glória! Portanto, vigia. Vigia. Que nós possamos estar em vigilância. A Bíblia, em Mateus capítulo 25, conta o exemplo das mulheres nécias e das mulheres prudentes. E existiam ali algumas que estavam vigiando e outras que eram imprudentes, ou seja, elas não estavam em estado de alerta. E o noivo veio. Porque a promessa do noivo voltar, ela é real, oh glória. Um grande e glorioso dia, o noivo voltará para buscar a sua igreja. E o que vai acontecer? Aqueles que estiverem vigiando e orando, glória a Deus, irão se encontrar com Cristo Jesus. O Pai está falando para o Filho, hoje à noite aqui, através da sua palavra. Filho, vigia, ora, toma cuidado. O inimigo quer destruir você, mas o que Deus tem para a tua vida, oh glória a Deus, é bem melhor, aleluia. Eu quero que você seja a boca de Deus, olhando para o crente que está do teu lado e diga assim, ó, vigia, crente, porque o que Deus tem para a tua vida é melhor, oh glória. O que Deus tem para a nossa vida é melhor. Vale a pena, irmãos, vigiar. Vale a pena rejeitar o pecado. Vale a pena fugir das tentações, como a Bíblia Sagrada nos ensina. Vale a pena. Vale a pena. E é isso que Deus quer para nós. Então, primeiro, vigia. Deixa eu passar para o segundo ponto, para nós chegarmos até o final. Eu quero ir até o versículo 14. Mas antes, quero citar uma frase de John Wesley, quando ele fala assim, ó, a tentação sempre surpreende aqueles que não estão em estado de alerta. Oh, glória! Sempre aquele que não está em estado de vigilância, em estado de alerta, as tentações vão surpreender. Mas aquele que está assim, ó, atento, vigiando,
observando, ligado cabo celestial, glória a Deus, oh glória, a tentação chega, e aí ele já clama logo o nome do Senhor Jesus, o crente clama logo o nome do Senhor Jesus, aleluia. Está sendo tentado, crente? Comece a cantar um louvor a Deus. Está sendo tentado? Clama um louvor a Deus. Eu lembrei aqui de um testemunho e eu vou contar para os irmãos. Lembrei aqui agora desse testemunho, não está aqui na minha relação do esboço, mas de um homem que foi convidado para pregar em um outro estado. E esse irmão amava intensamente a sua esposa, mas ele, no caminho de volta, terminou de pregar e ele mesmo contando, disse que foi uma bênção de Deus, uma bênção de Deus. Deus usou ele poderosamente. E vidas foram abençoadas, edificadas, enfim, Deus trabalhou através da vida daquele homem. E quando ele estava voltando para a hospedagem, onde ele estava hospedado, aí ele passou por um local onde tinha uma mulher de programa. E ele sentiu algo que não é bom um homem de Deus sentir. E ele disse que quando chegou no hotel, na hospedagem, ele teve um desejo no coração de voltar até onde estava aquela mulher de programa. E ele conta que ligou para a esposa dele e disse: meu amor, eu quero compartilhar com você algo que eu estou sentindo aqui dentro de mim. E ele contou a história. Eu passei em tal local e eu senti tal desejo. E eu estou com essa vontade aqui agora. Mas ele ligou para a esposa dele, oh glória. E a esposa dele começou a aconselhar ele. O que é isso, pastor? Irmãos, isso é um nível de confiança dentro de um relacionamento. Tamanho, onde a esposa do outro lado, em outra cidade, em outro estado, começou a aconselhar o esposo e dizer: meu amor, o inimigo sempre quer nos destruir. Sempre quer nos afastar da presença de Deus, mas nós vamos vencer em oração. Dobre os seus joelhos, eu vou orar com você e você vai orar comigo. E eles passaram várias e várias horas na madrugada orando, oh glória. Que é isso, pastor? É a Bíblia Sagrada ensinando: vigia, crente. Vigia, crente. Mateus capítulo 26, versículo 41 está escrito: para que você não entra em tentação. Glória a Deus. Vale a pena ser fiel a este Deus. Oh, recompensa maravilhosa é daquele que é fiel ao Senhor e Salvador Jesus. O diabo fica endemoniado e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia! Então vigia. Aleluia! Então, o primeiro ensinamento do versículo 13 é sobre vigilância. Segundo, estais firme na fé. O que é isso, pastor? Isso é uma atitude de constância. Porque uma coisa, irmãos, uma coisa é eu começar uma missão, começar uma tarefa, a qual Deus me deu, mas aconteceu alguma coisa e eu simplesmente deixo de praticar, deixo de fazer, deixo de cumprir, eu não tenho constância naquilo que Deus me deu. E o apóstolo Paulo, no capítulo 15, o capítulo que nós estudamos também já, ele fala sobre isso, sobre a constância. Capítulo 15, se não me engano, verso 58, ele diz assim, ó: sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, oh glória. O cristão precisa ser constante. Não é aquele negócio, irmãos, de você começar com toda empolgação, mas no meio do caminho você ficar assim, aquele crente meia boca, aquele crente pelo menos. Não, pelo amor de Deus. Fogo de palha, que sejamos firmes e constantes. Eu nunca me esqueço no dia que eu coloquei um irmão que me pediu para ser secretário de missões. Eu coloquei ele. O secretário de missões aqui pode ficar tranquilo, viu? Não veio aqui não, foi... Mas eu coloquei o cidadão, ele me pediu: pastor, eu estou com vontade de trabalhar e tudo, me coloque para trabalhar. Eu tenho vários exemplos desses, viu, irmãos? Eu vou contar um só. Tenho outros. Comecei a contar de um, lembrei de outros. Pastor, estou com vontade de trabalhar e eu pronto, você vai ser o secretário de missões. E o cidadão
começou, irmãos, parecia um trator de esteira para trabalhar. Meu amigo, ninguém me segura. Oh, glória. Mas aí, passados-se algumas semanas, alguns meses, em uma reunião, ele estava me entregando a missão de secretário de missões da igreja. E eu falei, mas por que, rapaz, você vai entregar? Você estava com tanta vontade de ser secretário de missões. Pastor, é porque é o seguinte, não dá certo, porque eu chamei os irmãos para poder me ajudar a carregar a cadeira, a carregar o som, e na hora lá o povo não estava reunido, e aquele negócio todo. E eu falei assim, na verdade eu acompanhei no grupo, né? Mas eu perguntei só para, que hora foi que tu chamou os irmãos? Porque era para estar 3 horas lá para carregar as coisas, num sábado à tarde, uma cruzada. Era para estar 3 horas lá, né? Quando foi 2h45, ele mandou uma mensagem no grupo chamando os irmãos para fazer aquela missão. Aquela missão, porque carregar cadeira também é missão, viu, irmãos? Carregar cadeira também é missão. Limpar banco, carregar som, isso é missão. Porque para o culto acontecer, existe todos uns bastidores. E quando eu estou no meio desses bastidores, a gente sempre fala assim, ninguém vê os bastidores. Quando os irmãos vêm para a festa, que a comidinha está pronta, né? As irmãs estão aí, ó. Ninguém vê os bastidores das irmãs lá dentro, ó. Preparando, ajeitando, cortando alho, batendo alho, cortando a carne, preparando tudo. Ninguém vê os bastidores. A gente vê, tudo concluído, tudo bonito. Mas tem os bastidores. E a obra de Deus, na obra de Deus precisa daqueles irmãos que ninguém sabe quem é. Ninguém sabe o nome dele. Oh, glória! Oh, glória! Não é famoso, não é conhecido, mas está lá, irmãos, ó, fazendo a engrenagem rodar, oh glória, fazendo o trabalho avançar, oh glória, o nome do Senhor sendo glorificado. Aí sabe quem está olhando para ele? Sabe quem está olhando para ele? Deus! Deus está olhando para o seu servo e dizendo, vou te abençoar, vou te recompensar, vou cuidar da tua casa, da tua família, vou cuidar de você. Você é meu filho! Faça para Deus. Você vai ver Deus sendo glorificado. Mas vamos lá. Aí, meus queridos, o irmão veio me entregar e aí eu falei, tudo bem. Então quer dizer que você vai deixar de ser quem Deus quer que você seja por causa que os outros não cumpriram o papel deles? Aí ele olhou assim, oh glória, engoliu assim a saliva, se aquietou mais um pouquinho, que ele era meio agoniado, ainda é, né? Se aquietou mais um pouquinho, e aí, não, pastor, então vamos para frente, vamos ver o que é que vai dar. E aí foi tocando. Mas ser firme e constante é independente do que os outros falarem, eu continuo sendo firme. Independente do que os outros fizerem ou deixarem de fazer, olhe para cá, eu continuo sendo firme. Ser firme, permanecer firme na fé, é independente do que está acontecendo. Eu continuo aqui, ó, cumprindo o chamado de Deus na minha vida. Deus está nos chamando, igreja do Senhor Jesus, para independente do que estão falando, do que estão dizendo, do que está acontecendo, você está aí, ó, firme e forte, firme na presença de Deus, constante, sempre abundante. Ó, glória! Aleluia! Firme na presença do Senhor, nosso bondoso Deus. Spurgeon disse o seguinte, a fé pequena leva a alma ao céu, mas a fé firme traz o céu para dentro da alma. Então, meu irmão, o negócio é o seguinte, vamos ser firmes, constantes, que nós possamos permanecer firmes na fé. Firmes na fé, independente do que aconteça, não tem mimimi, não tem nada disso. Você foi chamado por Deus. Quem te chamou não foi o pastor, quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi Deus. Então, seja firme no chamado de Deus. Terceira lição, que também está no versículo 13. Eu estou sem meu retorno hoje aqui. Eu não sei se é o versículo 13 que está aí. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13.
16 e 13. Pronto. Obrigado. Então, primeira lição, vigilantes. Segunda lição, permanecer firmes. Terceira lição, portai-vos varonilmente. Pastor, o que é isso? Portar-se varonilmente é uma atitude de coragem. Portar-se varonilmente é uma atitude de coragem. Escute aqui em nome de Jesus, crente. Deus não tem negócio com covardes. Deus é um Deus grande. Deus é um Deus do impossível. Deus é Deus que faz coisas impossíveis. Irmãos, eu estou sentindo aqui uma coisa boa do céu. Na minha vida, enquanto eu estou pregando aqui esta palavra para você, e eu sei que alguém hoje à noite aqui precisava ouvir Deus falar deste jeito com ele. Aleluia! Aleluia! Às vezes, meus irmãos, a gente fica dizendo, não vai dar certo, fica colocando os obstáculos. Ser cauteloso, isso é prudência. Ser cauteloso, ser prudente, isso é bom. O crente tem que ser prudente. Vai fazer algo, você tem que observar. Isso é dentro da administração, você observa e aprende isso. Então você tem que atentar ao que você vai fazer, as consequências, o que pode, o que não pode acontecer. É isso que nós temos que fazer. Mas, meus irmãos, nós temos que lembrar de uma palavra que tem 2 letras e um acento. Oh, glória! Que nos faz diferente do lá de fora. Qual é essa palavra, pastor? Qual é? Mais alto. Fé, oh glória. Nós temos fé. Isso nos diferencia. Isso faz toda a diferença. É por isso que a igreja continua avançando. Glória a Deus. Porque independente dos obstáculos que existem, nós temos fé, glória a Deus. E a fé não nos deixa ficar com medo a ponto de deixarmos de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Porque o medo é comum, o medo é natural, o medo é bom, inclusive, quando você sabe administrar. Agora, quando o medo toma conta de você e você não consegue administrar isso, você não consegue fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, em nome do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, que nós possamos, meus irmãos, agir, portar-se varonilmente, portar-se com coragem e assim, continuar avançando naquilo que Deus tem para nós. Quarto, tá aí. Fortalecei-vos. Sede vigilante, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Irmãos, fortalecer é uma atitude contínua de crescimento. Ninguém está forte o suficiente para dizer assim, eu não preciso orar mais. Ninguém conhece o suficiente para dizer assim, eu não preciso estudar mais, ler mais a Bíblia. Ninguém é tão bom o suficiente para dizer que a salvação é por causa que ele fez algo bom. Irmãos, nós precisamos, todos os dias, procurar ser um cristão melhor, ser uma pessoa melhor. Isso é fortalecer-se. Todo dia buscar força em Deus, graça em Deus, misericórdia em Deus, bondade em Deus, ajuda de Deus. Sempre lembrando que se não fosse Deus na nossa vida, o que seria de nós? Quem nós seríamos? Oh, meu Deus do céu! Que bom que Deus nos amou, que bom que Deus nos restaurou, que bom que Deus nos justificou, nos santificou. Que bom, meus irmãos! Que bom! Aleluia! Aleluia! Essa santificação foi Deus quem operou em nossa vida. E John Wesley, falando sobre isso, ele diz assim, que a conversão tira o homem do mundo, mas é a santificação que tira o mundo de dentro do homem, glória.
Então que nós possamos, dia após dia, buscar essa santificação em Deus, fortalecendo-se dia após dia. Ah, pastor, hoje eu não preciso orar não, porque não, Senhor, é todo dia, glória a Deus. Todo dia ligado com o céu, ligado com Jesus, ligado com Deus, oh glória, todo dia. Todo dia, quem pode dizer amém? Aleluia. Meus irmãos, versículo 14, para a gente encerrar, diz assim, ó, verso 14: todas as vossas coisas sejam feitas de qualquer jeito. Não, seja feita com amor. Vai trabalhar para Deus? É com amor. Vai carregar cadeira? É com amor. Não é zangado não, é com amor. Vai sair para evangelizar no sol quente? É com amor. Com amor. Irmãos, a nossa vida ela é regida por etapas. E quando você junta as etapas, aí você vai formando o que nós chamamos de vida. Então tem tempo para tudo, porque isso está na Bíblia. Tem tempo para tudo. Uma etapa e outra, e assim sucessivamente. Eu nunca esqueço, irmãos, quando eu morava em Vila Velha, no Espírito Santo, junto com a minha esposa, eu era secretário de missões. Um meninozinho ainda de, sei lá, uns 22 anos. 21, 22, não sei, mais novo. E de 20 para 22 anos, era mais ou menos isso, estou tentando calcular aqui. Mas é mais ou menos de 20 para 22 anos. Está aqui a Débora para testificar. Irmãos, todos os domingos, não era de vez em quando não, era todos os domingos. Eu pegava a caixa de som amplificado da igreja. Quando tinha alguém para pegar do outro lado comigo, era bom, porque não tinha esse carrinho de mão não. Né? Não tinha um carrinho de mão, era no braço. Então quando tinha alguém para carregar comigo, era bom. Quando não tinha, eu não colocava minha esposa para carregar comigo não, irmãos. Eu botava nas costas. Nas costas. Tem foto nossos aí. Eu lembrei daquela foto agora, Débora. Colocava nas costas aquela caixa quadrada que antigamente a gente usava. Hoje é Stanley, né? Antigamente era aquela quadrada. Ô, glória. Eu acho que aqui tem uma. Botava nas costas, irmão. Meninozão, ó. Eita glória, e vamos. Quando os crentes chegavam lá no local, já estava lá a caixa ligada, já estava o microfone, glória a Deus. Aí a gente fazia utilizando as cadeiras da casa lá, não voltava para pegar a cadeira não, eram as cadeiras do local lá, até porque não tinha muita gente, irmãos. Porque essa obra, irmãos Zé Alves, sempre foi assim, não é de hoje não. Você não vai contar com muita gente para a oração e para o evangelismo não. Infelizmente essa é a realidade. Você não vai contar com a multidão de crente para oração e para consagração, para o jejum, para o evangelismo. Não vai não, mas Deus sempre tem os seus abiscos, sempre tem as suas reservas. Aí eu estava lá, irmãos, oh glória a Deus, pregando a palavra, falando de Jesus, anunciando o evangelho, oh glória! E era com amor. Ah, pastor, porque eu só não fazia nada durante a semana, irmãos. Onde eu trabalhava, não só pedia para a gente trabalhar, não. Fazia era sugar, assim, a gente, ó. Viu? Fazia era sugar. Chegava tarde da noite, começava cedo e o tempo era pequeno. Na verdade, toda a minha vida sempre foi de trabalhar muito. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas tudo que é na casa do Pai tem que ser com muito amor. Muita entrega, faça com amor e Deus vai te recompensar. Eu vou repetir porque eu sei que essa palavra é de Deus na vida de alguém aqui hoje. Faz com amor porque Deus vai te recompensar. Não se preocupe se alguém vai ver ou deixar de ver. Não se preocupe com isso não. Deus vai te honrar, meu filho. Deus vai te recompensar, minha filha. Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Deus vai te ajudar. Deus vai cuidar da tua casa, da tua família, Deus vai cuidar, oh glória, aleluia, aleluia,
Deus cuida daqueles que se envolvem na sua obra. Deus cuida. Deus abençoa. Deus age. Deus prospera. Então que Jesus venha nos ajudar a vigiar para não ser surpreendido, permanecer firme para não se abalar, agir com coragem para não recuar, fortalecer-se, isso aqui eu queria colocar tudo no telão para vocês, fortalecer-se para não desfalecer e fazer tudo com amor. Oh, glória. Aleluia. Quem pode dizer amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar, encerrando o culto, e que o Espírito Santo de Deus, de forma gloriosa, venha fazer com que essa palavra fique assim, soando em nossos ouvidos, durante a semana, durante a nossa vida, que você possa se lembrar desses conselhos de Deus para todos nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Quero convidar aqui o nosso irmão evangelista Ednei, ele vai orar, o pastor Paulo César estará dando as bênçãos. Irmãos, todo mundo é crente ou tem alguém aí que não é evangélico?